Olá, amigos, estamos começando Esporte Cidade. A partir de agora, então, vamos com as manchetes. Daqui a pouco a gente chega trazendo tudo para você aqui no seu Esporte Cidade, na sua TV Rio Preto. Rio Preto rebaixado, goleia a equipe do Rio Claro, 4-1. O Grêmio Prudente empatou 0-0 contra a equipe do América Futebol Clube na Série B do Campeonato Paulista. Ponte Preta passa pela equipe do Palmeiras e ganha de 3-0. O São Paulo perdeu no Morumbi para a equipe do Corinthians. O futebol feminino, nós tivemos uma goleada do time de Rio Preto, goleando a equipe da Francana. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora aqui no seu canal 7 da NET, na sua TV Rio Preto. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Silva e Silva Materiais para Construção. Referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção. Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Estâncias Trevisan. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, começando o seu Esporte Cidade, vamos falando do Rio Preto Esporte Clube, que mesmo rebaixado, goleou a equipe do Rio Claro por 4-1, e o Rio Preto então mostrou um bom futebol para 73 pessoas que pagaram os ingressos lá no campo do Rio Preto Esporte Clube, né, Oscar? 72, né? Exatamente, que coisa. Uma boa tarde a vocês, o pessoal que está sempre acompanhando, boa tarde a você, Edinho, o pessoal que está ligado aqui no Esporte Cidade. Olha, Edinho, falar do Rio Preto hoje é até interessante ver a postura desse jogo aí contra o Rio Claro. É claro que a gente, se observar bem, a gente não sabe se o Rio Preto jogou bem ou se o Rio Claro que não jogou nada.
Isso a gente não dá para entender. O que eu posso dizer para você em relação a aquilo que a gente observou durante o jogo, Edinho, inclusive a gente deve ter até algumas imagens desse jogo aí, é que é o seguinte, quando você foge da responsabilidade, Edinho, quando você não tem aquele compromisso, porque o Rio Preto já tinha caído, então o que restava? Jogar pela honra, Edinho, tentar pelo menos fugir da lanterna, e foi o que o Rio Preto fez. Então não tinha aquela responsabilidade, aquela pressão toda que estava tendo para fugir do rebaixamento e nem mesmo para buscar uma classificação. Então ficou mais fácil. E o que me estranhou foi a postura do Rio Claro. O Rio Claro, para mim, foi um time que parecia que ele que estava na zona do rebaixamento. Por quê? Porque o time não fez nada, o time também não forçou, quer dizer, jogou um futebol assim que a gente pode dizer assim, parecia o Rio Preto nos jogos anteriores. Time apático, né? O time do Rio Claro. Exatamente. Né? Mas só que tem uma coisa, o Rio Preto deu certo, Edinho, tocou muito bem a bola. Eu não sei, o Wagner depois vai dar uma palavrinha com a gente, e o Wagner comentou que ele não fez muitas mudanças, apenas mudou algum posicionamento, trouxe alguns jogadores que estavam no banco para poder atuar, e o time jogou com um pouco mais de pegada, mas também foi falado no lado psicológico, né? Vocês têm que vencer para sair de cabeça erguida, e foi isso que realmente fizeram. Tá, então, né, o Rio Preto vencendo por 4-1, mostrando bom futebol, e com isso, então, né, o Rio Preto saiu da lanterna, já que a equipe do Barbarense perdeu por 4-0. O Rio Preto hoje tem 16 pontos ganhos. E isso aí não vai servir de consolo para ninguém, porque a gente viu aí que o Rio Preto Esporte Clube teve um começo de campeonato com empates dentro de casa, ganhando jogos e deixando as equipes empatarem. E, portanto, então, né, a gente viu aí que o Rio Preto, no ano de 2017, foi uma equipe que acabou não rendendo aquilo que o torcedor queria, que os dirigentes queriam. E agora, então, né, vem aí e causa esse resultado surpreendente contra a equipe do Rio Claro. Ninguém acreditava, nem os maiores apostadores de bolsas aí acreditavam que o Rio Preto daria uma goleada na equipe do Rio Claro. Mas de jeito nenhum, Edinho. Tanto é que você viu aí, quando você falou aí número de torcedores que prestigiaram esse jogo, 73. 73 torcedores, é brincadeira você falar, 73 torcedores foram lá prestigiar esse jogo do Rio Preto que venceu. Uma reação muito tardia, pode-se dizer assim, né, Edinho? Uma reação que às vezes nem é sentida para eles, dentro da moral, daquilo que o Rio Preto quer. Mas seguiu alguns exemplos em relação a esse jogo, Edinho. Você vê que os jogadores jogaram com mais empenho, sabiam que precisavam dessa vitória. Quer dizer, eu vi um pouquinho mais de evolução no grupo. Agora, eu não sei se isso talvez seja o peso que foi tirado das costas desses jogadores, porque o que eles tinham para pleitear? Apenas fugir da lanterna. Bem, os gols da equipe do Rio Preto marcados aí pelo Bruno Nunes, o Jonatas Robina, depois o Cleiton, o Jonatas Robina marcando, né, o quarto gol da equipe do Rio Preto. Então, portanto, 2 do Robina, 1 do Bruno Nunes e outro do Cleiton. O Cleiton que voltou à equipe, voltou bem, né, o lateral da equipe do Rio Preto Esporte Clube. Daniel Bueno marcou o gol da equipe do Rio Claro. Mas após o jogo, o Cássio Demarco ouviu o Wagner Violim, que é o técnico interino, né, nesses últimos jogos aí da equipe do Rio Preto Esporte Clube, que falou com a reportagem do Esporte Cidade. Muito bem, o último jogo do Rio Preto em casa foi com uma vitória de 4-1 contra o Rio Claro. Time já rebaixado, mas o técnico Wagner Violim responsável por essa goleada. Chegou tarde, hein, Wagner? Não. O trabalho aí é uma comissão que foi nomeada para fazer esses 3 últimos jogos, né? Mané Fernandes, o Mico, o Ademir e eu da parte do gerente de futebol descer para baixo e fazer os jogos. Mas não fizemos nada diferente do que vinha fazendo, tá? Apenas injetando um jogador certo nas posições certas, né? Cada um na dele, e vamos acabar o campeonato com dignidade e mostrar também que a bola não vinha entrando e o Rio Preto tem um bom time. Agora, o que fica aí também, né, em relação por parte dos torcedores, foi que o Rio Preto aí, se tivesse mantido
durante alguns jogos que estava ganhando, acabou cedendo empate, em outros perdendo, o time não teria sido rebaixado, Wagner. O futebol está muito nivelado, que nem eu falei no início do jogo para os jogadores. Não importa que é vice-líder do campeonato, quem está lá em último lugar, está muito nivelado. Nós temos que dar posse da bola, temos que jogar e sem a bola temos que marcar. E as oportunidades vão aparecer. Não adianta você abandonar lá atrás, querer resolver em 5 minutos, tem que ter paciência. E os gols foram surgindo e o time também ficou com mais tranquilidade, com aquele desespero que estava tendo. O time passou a tocar a bola e foi superior os 90 minutos com o Rio Claro. Bem, Oscar, apesar do time do Rio Claro, como eu disse, um time apático, mas o André Lucas, no primeiro tempo, ele acabou fazendo milagres lá de 3 defesas sensacionais aí com a chegada da equipe do Rio Claro, viu? Edinho, isso aí motivou bastante o grupo, viu? Eu acho que após aquelas defesas do goleiro, o pessoal sentiu, né? Logicamente, isso eleva a moral. Agora, também depois do gol, Edinho, que o Rio Preto fez, saiu com aquela vantagem, logo ali praticamente no início, isso também deu tranquilidade. O time começou a levar o jogo mais, mais com cadência, tocando a bola, quer dizer, foi realmente, aquilo que o Wagner falou, o time foi superior. Nós estávamos lá, eu, você, Então, a observação que a gente fez em relação ao que o Rio Preto apresentou nesse jogo, às vezes a gente cobra, todo mundo cobra, Edinho. Por que não trabalhou com esse time desde o início? Olha, desde o início era uma pressão imensa, era uma pressão de torcida, era uma pressão de diretoria, de comissão técnica, de tudo em cima desses jogadores. E tudo isso veio a calhar, isso foi contaminando, Edinho, a necessidade de vencer contaminou. Dessa vez ele não tinha nem necessidade de vencer. Eu acho que a vitória do Rio Preto era mais mesmo para fugir aí da lanterna, porque o Rio Preto já tinha caído, a vaca já tinha ido para o brejo, como pode-se dizer assim, Mas aí quando sentiu que poderia vencer esse jogo e ganhar moral, fez o que fez, trabalhou bem a bola, você percebia que até poucos passos errados do time do Rio Preto. Então, está de parabéns o que fez, né? Vamos agora corrigir os erros e preparar para o próximo ano, Edinho, porque vai disputar uma Série A3, e sabe muito bem que Série A3 também é tão difícil como a Série A2, talvez até um pouco mais difícil praticamente do que a Série A2. Bom, dessa vez a televisão acabou não atrapalhando, porque o jogo foi ao vivo pela Rede Vida de televisão, e dessa vez então o Rio Preto acabou então não tendo medo, dos holofotes, e acabou ganhando de 4-1. Mas o Shirts Pereira, que é o vice-presidente do Rio Preto Esporte Clube, também falou com o Cássio Demarco. Muito bem, o Esporte Cidade da TV Rio Preto fala agora com o diretor do Rio Preto, Shirts Pereira, nesse último jogo, o derradeiro do Rio Preto em casa contra o Rio Claro, encerrando aí a sua participação. Claro que não foi aquilo que vocês queriam, time rebaixado para a Série A3, e que balanço você faz dessa participação do Rio Preto, Shirts? Olha, não é o que a gente desejava, não é nem sonhando a gente pensava chegar numa situação dessa, porque nós acompanhamos toda a pré-temporada, foi uma pré-temporada muito boa, os jogadores se dedicando, a equipe se dedicando, o professor Luciano Dias naquela época muito empenhado, uma equipe técnica muito grande, equipamentos de avaliação de atletas, alimentação, estávamos treinando lá no CT do Carlos Roberto, porque tínhamos problema aqui com o estádio na questão do Festeja. Mas tudo isso, fizemos ótimos amistosos, o time se revelava muito bem. Eu até disse para as pessoas que era um dos melhores times dos últimos 30 anos. Queimei a língua, o time não foi bem, o time não se encontrou, teve várias partidas para ganhar o jogo e não conseguia segurar. Uma imaturidade, talvez, uma falta de algum tipo de entrosamento ou de valorização do atleta com relação à partida, de sentir a partida, de ver a necessidade do time somar pontos. Então agora é repensar 2018, nós temos aí a Copa Paulista, não sei se vamos ser convidados ou não. Há uma intenção de disputá-la para a gente fazer já uma estrutura desse time. Temos também o pessoal do Sub-17 que nós estamos fazendo, mais na frente do Sub-20.
Então nós aprendemos muito, erramos bastante, né, nessa questão talvez da escolha ou da formação desse time, e vamos tentar não cometer os mesmos erros, né, evoluir nesse sentido para que o time em 2018 tenha uma condição de já o acesso para voltar para a Série A2, né, que é o nosso objetivo. Agora, você há de concordar que é uma caminhada dura voltar agora para a Série A2, né, Schirtz? É uma caminhada dura, mas é o futebol. O Rio Preto é um clube, vocês sabem, todo mundo sabe, de 100 anos, que teve muita dificuldade, né, em subir de divisões, né, ao longo desses 100 anos, mas sempre foi um time muito valoroso e teve estrutura. Nós, às vezes, pecamos aqui ou ali, mas o Rio Preto sempre teve muita estrutura para poder buscar o acesso. E vai de novo. Agora, nós estamos fazendo um acerto também geral na gestão do clube. Eu tenho certeza que isso vai pontuar bastante e nós vamos conseguir realmente ter um time competitivo e voltar à Série A2 e voltar para disputar e subir a Série A1. É o objetivo, eu acho que o Rio Preto tem essa condição. Nós não nos furtamos de buscar a Série A1, vamos buscar novamente. E o aprendizado está sendo difícil, duro, mas isso vai fazer com que o Rio Preto cresça ainda mais. O aprendizado está sendo difícil, está sendo duro, né? Mas por aí que vai se aprendendo. Então, Schirtz, vocês aí fazem parte da diretoria do Rio Preto Esporte Clube. Então, agora, com esse passar dos tempos aí, vindo e vendo também as imagens que nós vimos aí, vimos os jogos também lá no Rio Pretão, notamos que a equipe não produziu aquilo para permanecer entre as 14 equipes, né, que vão estar aí na Série A2 do ano que vem, porque caem 6. Cai 6, né? Exatamente. Então, quer dizer, a gente nota aí que eles erraram e agora tem que acertar, como já disse, né, Copa Paulista vem por aí, se for convidado, tem que participar. Tem, sem dúvida nenhuma, Edinho. É uma coisa que eu bati muito nessa tecla em relação à Copa Paulista. Por quê? Porque todos os campeonatos que o Rio Preto disputou e jogou a Copa Paulista, quando ele entrou no ano seguinte, ele deu trabalho. Ele montou um time, talvez não montou aquele timaço como se podia, mas ele não montou um time que foi vexame como esse foi. Agora, em relação a jogadores, Edinho, quando a gente fala um time ruim, olha, nós não estamos relacionando jogadores, porque a gente sabe que tem muitos jogadores ali de qualidade. O time não se acertou, faltou alguma coisa que não sou eu que tenho que ver isso. Eles é que tem que ver, porque se você colocar mesmo na tua pauta em relação àqueles jogadores que você contrataria ali, eu sei que hoje muitos diriam assim, 2 ou 3 jogadores eu traria para o meu time. Por quê? Porque a campanha foi muito ruim e ficou mal para esses jogadores. Quer dizer, a imagem deles é que se queimou com esse rebaixamento. Mas são profissionais, de repente eles saem daqui do Rio Preto, vão para outro clube e lá pode, inclusive, apresentar um melhor futebol. Eu acho que o problema do Rio Preto foi justamente um time que não conseguiu entrosamento, não conseguiu ter motivação, não teve inspiração para poder buscar aquilo que tanto queria, que era realmente classificar para brigar aí pela Série A1. Legal, nós vamos ao intervalo e voltamos já falando do empate do América contra a equipe do Grêmio Prudente e também falando que o América Futebol Clube sem ambulância, a equipe do Infantil acabou ficando sem ambulância e não teve o jogo, perdeu por WO para o Mirassol Futebol Clube. Voltamos em um instante, além de falarmos também, né, do Palmeiras, que acabou perdendo para a equipe da Ponte Preta por 3-0 e o São Paulo, né, bateu a equipe do Corinthians. Voltamos em um instante. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno,
ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Silva e Silva Materiais para Construção. Referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção. Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Estâncias Trevisan. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, voltando com o seu Esporte Cidade, o América estreia aí na 4ª divisão, Oscar, empatou 0-0 contra o Grêmio Prudente, lá em Presidente Prudente. Vamos bater um bom resultado empatando fora, né? Sem dúvida nenhuma, gente. Resultado hoje de jogar uma Série B do Campeonato Paulista não é mole, não. E você jogar, inclusive, em Prudente, que a gente sabe que sempre montou bons times, realmente é difícil. E o Grêmio Prudente que vem de uma derrota, né, contra a equipe do Zé Bonifácio por 2-0. Né? Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que o América construiu lá, né, conseguiu um bom resultado. Você hoje, num campeonato desse, você tem que pontuar. Apenas agora tem que fazer o dever de casa, né, Dinho? Para poder completar. O América joga em casa e ele vai ter que vencer esse jogo para realmente mostrar que o time realmente está no caminho certo. Agora, nas categorias de base, o Sub-15 acabou dando vexame aí, né, pessoal? Portanto, então não teve o jogo, porque não tinha ambulância e com isso, então, deu WO. Mas o Sub-17 ganhou de 2-1, né, da equipe do Mirassol, já que chegou em tempo, né, a ambulância com desfibrilador, que a federação exige, mas isso aí tem que ser bem feito com antecedência, né? Como faz o Rio Preto. O Rio Preto fez um contrato com a Sene há muito tempo. Então, quer dizer, né, o América, então, aí vacilou, porque se é um campeonato paulista aí da 2ª divisão também, como é que faz? Dá um WO? Então, eu penso assim, pô, quem que é o responsável por isso? Se isso cabe a mim, a responsabilidade de arrumar ambulância, arrumar todos esses preparativos, cabe a mim, então a responsabilidade é minha. Eu não sei de quem que é a responsabilidade do América. Agora, isso é ruim, isso é feio, isso é desagradável, isso queima a imagem, não queima a imagem simplesmente da categoria, né? Queima a imagem do América, porque eles estão jogando pelo América. Então, é lamentável que isso aconteça. O pessoal tem que preparar isso com antecedência, já combinar isso, não importa. Vai ter que pagar ou isso era realmente na faixa? Me parece que era o Palestra emprestou a ambulância, mas deu um problema na ambulância, aí tiveram que correr com a Sene, né, para que a Sene pudesse chegar a tempo, chegou a tempo de ter o 2º jogo. Exatamente. Então você veja como que é. Então isso aí é falta de preparo. Eu acho que o pessoal tem que pensar
realmente que isso aí queima a imagem do América, né? Você não você não cria credibilidade, né, Dinho? Você fica surgindo esse WO. WO é uma coisa muito feia. Hoje, se você analisar bem, dentro do futebol, onde você tem recurso de ir de qualquer forma, você tem... Agora, WO, por causa de ambulância, os caras estão de brincadeira. Isso aí fica ruim, inclusive até para os garotos aí que não puderam participar dessa partida. Não sei se foi bom ou se foi ruim, porque ia enfrentar um adversário que a gente sabe o quanto que é difícil, que é o Mirassol, mas, poxa, uma categoria de base, o pessoal tem que olhar com um pouquinho mais carinho e dar toda a atenção. Se categoria de base é interessante, por exemplo, para o América Futebol Clube, como é para qualquer outro clube. Bom, legal. E o Campeonato Paulista, nós tivemos ontem, né, o Palmeiras perdendo em Campinas para a equipe da Ponte Preta por 3-0. E tivemos aí, né, a Ponte Preta fazendo, né, seu primeiro gol através do Potker. Olha bem onde ele estava, né? O centroavante tem que estar na posição certa, na hora certa, e é por aí, né? O Potker, por isso que ele é o artilheiro da competição com 9 gols. Onde ele estava, ó, só deu um toquinho na bola e foi. E 2 defesas seguidas, né, do goleiro, do Praz, né? Olha, a equipe do Palmeiras. Ainda bem. O Cássio até ficou meio machucado, não veio hoje. Outra bola bem tocada ali do Potker, né? Para que o Lucas fizesse o segundo gol da equipe da Ponte Preta, né? Não tem muito. Quem assistiu o jogo, até o próprio torcedor... A Ponte sobrou em campo, né? Claro. Esse resultado 3-0 ficou barato. Ficou muito barato para o Palmeiras. O Palmeiras poderia dar a Deus, por exemplo, a chance de disputar o título se houvesse marcado o pênalti que o Fernando Praz fez e a Ponte tivesse aproveitado mais as oportunidades, porque o Palmeiras entrou no campo, Edinho, entrou dormindo. A infelicidade do Zé Roberto aí, ele escorregou, olha, né? Sabe como que eu vejo tudo isso aí? Cada um tem uma opinião, né? Eu vejo o Palmeiras um time cansado. Eu não sei se foi o jogo praticamente que eles tiveram aí, contra o Peñarol, o jogo pela Libertadores, mas eu vi um time cansado, um time que quando voltava ia para o ataque, quando voltava precisava pegar um táxi para voltar, porque você via que os caras voltavam lentamente, e a Ponte não, a Ponte entrou com tudo, é o jogo da vida deles, então eles tinham que fazer o que fez, tá de parabéns pelo que fez, é um time muito forte, sabe, sobrepôs o time do Palmeiras, e o Palmeiras tem que repensar, porque tem um elenco bom, não, a Ponte não é fez 3-0, a Ponte não é 3 vezes superior ao Palmeiras, de forma nenhuma, a Ponte simplesmente fez uma partida impecável, buscou o resultado, e o Palmeiras entrou dormindo, entrou como se estivesse, como se estivesse treinando, pode-se dizer assim, e eu acho que quando quis acordar, com a vantagem que a Ponte fez, Edinho, vou te falar uma coisa para você, e com o setor defensivo que eles têm, jamais o Palmeiras ia tirar essa diferença, e não vai ser fácil tirar essa diferença pelo futebol que a Ponte apresenta lá na Arena. Tá certo, difícil, mas não é impossível, né? E o Corinthians, então, passou pela equipe do São Paulo por 2-0. Tá aí o primeiro gol do Jô, né? O Jô nos clássicos, ele continua ainda, né, fazendo os gols aí, e, portanto, nos clássicos ele tem superado e tem feito os gols para a equipe do Corinthians, né? E então tá aí, estamos vendo alguns lances. Jogador decisivo, Edinho. Jogador decisivo. Jogador que cresce justamente nos clássicos. Mas o Corinthians tem aquele futebol, aquilo que eu falei, Edinho, no último programa. Olha o gol do Rodriguinho. Falei no programa da sexta-feira. O Corinthians tem um esquema, foi montado por esse treinador que tem uma humildade que faz inveja. Simplesmente ele é simples, sabe? Ele não é arrogante, ele monta um time para jogar futebol, para marcar, para trabalhar essa bola e chegar ao gol. E não tem pressa disso. Foi o que aconteceu. O São Paulo ainda mostra suas deficiências, embora tenha um time bom, mas mostra suas deficiências, principalmente no setor defensivo. Fábio Carilli, né, é o técnico e ele também tem uma escola boa aí, que é do Tite. Bom, para encerrarmos aqui o programa, a equipe do futebol feminino no Campeonato Paulista ganhou de 8-0 da equipe da Francana. Foi um bom jogo, então, tá aí as garotas do time do Rio Preto ganhando da Francana no Campeonato Paulista por 8-0. Ficamos por aqui então, Oscar, um abraço. Um abraço e uma boa tarde a todos. Legal, gente, a gente fica por aqui, lembrando que o nosso reprise é às 19h30, a gente volta a falar mais de esportes amanhã, a partir das 12h30. Um abraço e até lá, bom começo de semana.